100 anos atrás, acontecia a Revolução Russa. Mas para entendermos o contexto dessa revolução, precisamos entender o que acontecia na Rússia antes disso. Na Rússia czarista, que no começo da década de 20, a Rússia era governada por um czar, ou um tsar, chame como quiser, que tinha poder absoluto em cima da Rússia, inclusive da Igreja Ortodoxa, Igreja Católica Ortodoxa. A Rússia, no início do século XX, também havia desigualdade social muito elevada, também tinha pobreza muito grande. O trabalhador russo era um dos mais explorados naquela época. No século XX, a Rússia também estava começando a se industrializar, e era uma industrialização muito rápida, principalmente nas grandes cidades, como Moscou, São Petersburgo e entre outras. Nessas indústrias novas, que eram enormes, se aglomeravam muitas pessoas. No começo do século XX, como os trabalhadores eram muito explorados, em 1905, exatamente 9 de janeiro, uma passeata foi organizada na capital do país para levar até o imperador um manifesto com exigências da população. Ao chegar na frente do palácio, a guarda imperial abriu fogo, conhecido como Domingo Sangrento, que assim iniciou a Revolução de 1905. Essas exigências primeiro não foram atendidas pelo imperador. Então, assim, ao decorrer de todo 1905, houve várias revoltas, manifestações e várias coisas do tipo para que o imperador atendesse às exigências. Quando ele finalmente, em outubro de 1905, atendeu algumas exigências, ele atendeu principalmente a criação do parlamento, o Duma, e a criação da Constituição. Mas outras exigências não foram atendidas de imediato. Após isso, entre 1905 e 1917, houve uma relativa paz. Então, a Rússia viveu um período de paz de 1905 até 1914, quando a Rússia decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Bom, o czar deles, Nicolau II, os jogou na Guerra Mundial, vamos dizer assim, porque a Rússia já passava por necessidades. E com a entrada da Rússia na guerra, lutando do lado da Tríplice Entente, ela acabou passando por mais dificuldade do que ela pensaria que passaria, vamos supor assim. A Rússia passou por muitas necessidades. Comida, seus armamentos eram precários e seus soldados eram sem treinamento. Então, eles mandavam pessoas sem experiência para um local perigoso e despreparado. Então, com tudo isso e com a impressão de dinheiro muito, sabe, sendo muito feita, porque estavam imprimindo muito dinheiro para pagar a guerra. Então, com isso, o povo da Rússia não ficou muito contente com isso, porque o povo já estava passando por dificuldade e com isso o czar gastava cada vez mais dinheiro com a guerra. Em março de 1917 aconteceu a Revolução de Fevereiro. A Revolução se chama assim porque naquela época a Rússia usava o calendário juliano, que é diferente do nosso calendário gregoriano. Com a pressão da população em cima do czar, fez com que ele saísse do seu cargo como imperador da Rússia, assim fazendo com que o governo provisório tomasse posse. Alguns meses depois, houve a Revolução de Outubro, que derrubou o governo provisório, que aqui aconteceu em novembro, que colocou os bolcheviques no poder, que depois de um tempo se tornou o Partido Comunista. Depois de todos esses acontecimentos, houve a Guerra Russa, que foram os exércitos brancos contra os exércitos vermelhos. A Guerra Civil Russa, que
E foi durante essa guerra que aconteceu a execução da família Romanov, a família do ex-czar Nicolau II.